Hoje eu vou gravar aqui sobre a cirurgia que eu fiz de câncer, colo retal. E eu vou gravar enquanto eu organizo aqui o meu espaço, que eu fiquei um bom tempo, meses, sem trabalhar por causa da condição do câncer, né, que ele acaba deixando a gente muito fraco. E a gente, quando começa a retomar a força, a energia, a gente quer fazer um monte de coisa muito rápido, e tudo que ficou parado a gente quer logo colocar em dia. E tá sendo assim, né, eu fiquei muito tempo parada e agora eu quero organizar minha vida de novo, voltar a trabalhar. E aí a gente acaba não tendo tempo, porque eu sou mãe de uma criança atípica, uma criança autista. Fora as outras demandas, né, cuidar da casa, cuidar, das crianças, dos cachorrinhos, do gatinho, e a gente acaba não tendo tempo e acaba ficando um tempo muito espaçado para poder gravar um vídeo. Então eu já vou gravar as coisas, assim, enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, que aí vamos ver se dá certo. Como que foi o processo da cirurgia? Eu fui internada dia 31 de outubro de 2024 para fazer a cirurgia que chama-se retossignoidectomia. Isso. Que fez o quê? Retirou o tumor e ligou o intestino, né? Naquela parte que foi retirada. É uma cirurgia bem complexa. Foi uma cirurgia bem difícil, demorada, cerca de 7 horas de cirurgia. Bom, então fui lá internada no CESP, dia 31 de outubro, e no dia 1º eu fiz a cirurgia. Como que foi para mim essa cirurgia? Foi difícil. E eu já estava acostumada a fazer cirurgia, que eu fiz cirurgia de abdominoplastia, já fiz de mama, já fiz de varizes, já fiz 2 cesáreas, então eu achei que ia ser muito tranquilo. Só que quando eles fizeram a consulta do pré-operatório, eles me explicaram o seguinte, que poderia ser aberta ou a videolaparoscopia, que chama, né, por vídeo. E dependeria muito do meu abdômen, porque como eu fiz a abdominoplastia, isso é meio complicado, porque não consegue expandir muito a barriga. Mas enfim, eu fui para a cirurgia e eles conseguiram fazer por vídeo. Voltei para o quarto, não precisei de UTI, graças a Deus, voltei para o quarto. No primeiro dia, eu não senti dor de corte, nada disso, nenhuma dor, só um cansaço mesmo respiratório. E eles ficaram sempre de olho e tal. Mas no segundo dia, já faziam 2 dias que eu não conseguia dormir, porque o que estava acontecendo? Eu dormia, quando eu pegava no sono, eu acordava porque eu parava de respirar. E eu tomava medicação para dormir. Por insônia, porque eu já tive crise de pânico e eu tenho diagnóstico, né, de ansiedade generalizada, muita ansiedade, então eu tomava essa medicação. E eu estava tomando morfina para não sentir dor. E no segundo dia eu já não estava aguentando mais ficar sem dormir. Aí os médicos, né, eu falando, olha, eu não estou conseguindo dormir e tal. E a enfermagem meio que não levando muito em consideração isso, né? Só que eu tive uma crise muito forte de pânico. Eu acho que, como eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo respirar direito, aí acelerou, né? Isso potencializou uma crise. Eu tive uma crise de pânico muito forte, 2 dias depois, à noite. E eu falando que eu praticamente achei que eu ia morrer ali. E eu falando que eu não estava conseguindo respirar direito e tal. Quando viram que estava muito ruim mesmo, aí chamaram os médicos que ficam de plantão, né, no pronto-socorro, lá no ICESP. Aí eles vieram, me examinaram, né, o pulmão e tal, e saturação estava tudo certo. A enfermeira, não, ela está tendo uma crise de pânico e tal. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo respirar direito, eu já tive trombose, e eu tinha esquecido de falar isso pro médico, né? A gente acaba esquecendo que faz tanto tempo que eu tive, depois de uma cesárea eu tive uma trombose, e durante a gravidez da minha filha de 5 anos, que tem 5 anos agora, eu tive que tomar Clexane. E aí eu falei, com muita dificuldade, eles perguntaram o que eu estava sentindo. Primeiro que parece que isso aqui está cortado. Parece que se sente que foi cortado só aqui. Aí a médica explicou, olha, o que aconteceu na sua cirurgia, como você tem abdominoplastia, teve que expandir, porque para fazer cirurgia precisa expandir, né, jogar um ar lá dentro para abrir bem, para eles conseguirem mexer. Então o que aconteceu? Conforme expandiu, forçou, e isso acabou machucando o seu diafragma. E eu não conseguia respirar direito, eu não respirava, eu tinha uma respiração curta, e eu sentia um barulho aqui, ó, quando eu respirava, fazia plof, plof. E aquilo ali foi me gerando mais pânico, eu já estava sem respirar direito, já estava sem dormir, achando que ia morrer. Aí pronto, atacou a minha ansiedade, né, a minha crise do pânico. Aí o que aconteceu? Eu falei que a morfina estava me fazendo mal, porque eu estava sentindo uma aceleração muito forte, que eu desconfiava que fosse da morfina. E aí eles trocaram toda a medicação. Aí passaram a prescrição para metadona, que, nossa, foi a melhor coisa. Metadona e continuar tomando remédio para dormir. Eu já estava tomando, mas não estava conseguindo dormir.
Aí o que que aconteceu? No dia, passou a noite, aplicaram a medicação. Eu estava numa cama muito alta que não baixava e tinha saído do quarto uma senhora de alta e eu pedi para trocar a cama, né? Tive que pedir com muita dramatização, pelo amor de Deus, você pode fazer isso para mim, porque a enfermeira auxiliar de enfermagem, no caso técnica, né, falou, demora para vir, para eles virem trocar, limpar, porque é outra equipe. Só que eu estava tão debilitada, eu falei assim, se você fizer um esforço, você consegue trocar a cama, pedir para trocar. Eu, pelo amor de Deus, tenho empatia. Misericórdia. Eu tava tão mal que eu pedi até misericórdia pra ela. Eu acho que ela deu uma engolida seca assim, sabe? E ficou tão sem jeito que ela conseguiu providenciar, eles limparam, trocaram. E aí eu fui pra uma cama que podia baixar. Porque não pode trocar de leito, que tem numeração, né? Eles trocaram a cama de lugar. E arrumaram tudo, e eu deitei, e eu consegui dormir. Nossa, foi tão bom. Quando, quando eu acordei, eu abri o olho assim, eu senti um. Eu não pensei em nada, eu não falei em nada, mas eu senti uma gratidão tão grande. Porque parece que foi um sono reparador, não sei explicar o que foi que aconteceu. Parecia que eu estava flutuando, parecia que eu nem estava aqui. Sabe aqueles filmes quando a gente acorda e parece que você acordou no céu? Foi mais ou menos assim, parece que tudo estava mais claro, o quarto estava mais claro, o lençol estava mais branco, a luminosidade que vinha da janela estava mais branco, mais claro. Foi uma coisa realmente surreal que eu senti. Eu senti gratidão, eu não falei, eu não agradeci, eu só senti. É uma sensação que não dá pra gente explicar. Mas como foram 2 noites muito terríveis, naquelas noites na última noite, né, antes de passar muito mal, ali eu tinha certeza, eu olhava pela janela à noite daquele hospital, eu estava sozinha no quarto, porque a acompanhante e a outra paciente já tinham ido embora. Eu senti uma solidão tão grande, uma dor tão grande, que eu falei, eu tô indo embora, eu vou embora, eu achei que eu ia morrer. Mas graças a Deus eu tô aqui. Então, assim, depois disso, as dores cessaram, né? Eu tava conseguindo respirar melhor. E eles também introduziram o anticoagulante. Então eu tava tomando 2 por dia no hospital. Daí passou, não sei se eu tava prestes a ter uma embolia, não sei, né? Mas que tava estranho, tava muito estranho. Sei que eles trocaram toda a medicação e eu fiquei bem. Aí foi só a parte de recuperar mesmo, ter que recuperar se recuperar da cirurgia para eles poderem liberar, mas mesmo assim eu fiquei 10 dias. Por que que eu fiquei 10 dias? Eu estava evoluindo bem, eu estava caminhando já. é, eu acho legal que eu tenho um organismo bem resistente, uma cicatrização muito boa. E eu já estava ficando melhor, tal. Só que no quinto dia, que geralmente é até 5, 6 dias que eles liberam, né, quando a gente faz a cirurgia do intestino. No quinto dia, eu comecei a sentir náusea, mal-estar. E isso não é bom, porque pode ser que rompeu alguma coisa, né? Pode dar uma infecção e tal. E eu falei que eu tava com esse enjoo, com essa náusea. Aí eu falei pra médica que eu desconfiava, porque a gente conhece o corpo da gente, a gente que já fez muita cirurgia já sabe como que é, né? Eu desconfiava que era o tramal que estava me fazendo mal. Né? Aí o que, que ela fez? Ela suspendeu o tramal, porque como eu já estava tomando a metadona, com a metadona eu já estava bem, já estava controlando bastante a minha dor. E dipirona eu não me dou bem com dipirona também. E eu comecei a recusar a dipirona. E aí eles resolveram me deixar mais alguns dias no hospital até passar essa sensação, porque não pode liberar assim, né? E aí eu fui melhorando, e isso só tomando gelatina, viu? Nos 4 primeiros dias, 4, 5 dias tomando gelatina, purê bem batidinho, era só isso que eu estava comendo. Quando eu dei essa melhorada, eles começaram a introduzir alimentação mais pastosa, um pouquinho mais durinha. Aí, o que que aconteceu? Eu fui comendo, comendo, só que chegou uma hora que eu já estava enjoada, eu não estava conseguindo mais comer aquilo. E eu pedindo, pelo amor de Deus, pra médica liberar minha dieta. E a minha bolsa, assim, eu fiquei com a bolsa, né, de ileostomia. Porque como fez o corte lá, precisava preservar para não prejudicar a cicatrização. Aí, no quinto dia, quando começou a introdução, eu pedi para ela, eles começaram a me dar um arroz mais empapado, uma carne cozida, e eu comecei a comer, comi aquilo, nossa, parecia a refeição dos deuses. E depois disso, fui me alimentando, foi sumindo aquele enjoo, porque suspendeu também o tramal e eu também não estava mais tomando a dipirona, era só a metadona mesmo, que é maravilhosa, na hora que injeta, na hora já começa a parar a dor. E tudo bem, chegou o dia da alta, no 10º dia, tava tudo legal. Aí no dia da alta eles tiraram o dreno, e é um dreno de fita, é uma fita que vai lá dentro, né? E na hora de tirar esse dreno,
Aí eu senti dor, porque até então eu não sentia dor onde eram as incisões, os cortes da cirurgia. Nenhuma dor no corte, nenhuma dor lá atrás no reto, nada. Mas depois que tirou o dreno, e eu já tinha usado o dreno em outra cirurgia, né? Eu fiz da abdominoplastia, de mama, eu usei dreno e não doeu assim quando tirou. Só que eu acho que é porque ficou quase 10 dias, né? 9 dias com dreno. E aí vai formando, né, aquela camada de gordura para cicatrizar, então na hora que puxa, acho que é por isso que fica tão dolorido. E essa dor permaneceu por uns 20, 25 dias. Fiz as minhas consultas de retorno com muita dificuldade para ir para São Paulo, porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada. A primeira consulta de retorno eu tive que ficar lá um pouquinho na maca em observação, tomar uma medicação, porque eu cheguei lá com muita dor por causa que eu fui de carro. E de carro o trânsito estava muito parado, então eu fiquei muito tempo sentada no carro e isso deu uma prejudicada aí para eu sentir dor. Enfim, voltando para alta. Tive alta, vim para casa e eu achei assim, uma semana, 2 semanas já vai estar tudo legal. Porque eu já tinha feito, você faz abdominoplastia com lipo, se eu não morri, né, foi de boa, uma semana eu já estava em pé, nem parecia que eu tinha feito cirurgia, achei que ia ser assim. Mas não. Pra mim, né, no caso eu tô contando a minha experiência, porque tem gente que reage melhor, e eu sou super de boa com cirurgia. Mas essa cirurgia é uma cirurgia bem difícil a recuperação. Aí o que aconteceu? Passando uma semana, 2 semanas e nada de eu ficar bem, né? Tomava o remédio pra dor e tal, mas não tinha muita força pra ficar em pé, pra fazer alguma coisa, não conseguia. Eu fui conseguir fazer alguma coisa depois de uns 45 dias. Aí eu comecei devagar a limpar meu quarto, lavar uma louça, muito devagar. Então, assim, foi bem difícil a recuperação. Ainda não tô 100%. O médico não liberou ainda para eu trabalhar, porque eu trabalho como massoterapeuta. Nada que exija esforço. Por exemplo, se eu for fazer uma massagem de shiatsu, que existe um posicionamento, né, que a maca tem que ficar mais baixa, aí já não dá para eu fazer. Uma massagem terapêutica com mais força, já não tenho como fazer. Então eu estou iniciando, meu retornando com coisas leves, né? Massagem relaxante, um escalda-pé, porque assim, isso ajuda a gente, ajuda a mente da gente, né, a ficar muito tempo parado. E agora, hoje é dia 2 de fevereiro. Eu fiz, ontem fez 3 meses que eu fiz a cirurgia. E já tô melhor, já consigo fazer minhas coisinhas devagar, já lavei a cozinha devagar. Que eu tava com, não era só porque, mas você não tem ninguém pra te ajudar? Tem o meu filho. Mas a gente também precisa, né? Ocupar um pouquinho a mente. É tão bom descobrir o quanto é bom fazer serviço de casa. Eu sempre gostei, né, de cuidar da casa. Agora mais ainda, porque o tempo que eu fiquei no quarto, depois que eu voltei do hospital, ficava deitado, meu quarto sujo, meu banheiro sujo, eu não conseguia. Eu sou muito chata com isso. E nessas horas é muito difícil você ter alguém para te ajudar, porque as pessoas têm a vida delas, né? Elas trabalham, estudam. Então é muito difícil você conseguir alguém para te ajudar. Um dia só que uma amiga minha veio de longe, que ela mora bem longe, mesmo em outra cidade, veio para me ajudar. Mas depois eu tive que ir me virando. E foi muito bom fazer isso. Então, assim, a cirurgia é difícil. A recuperação é difícil. Usar a bolsa de ileostomia ou colostomia é difícil, é complicado. E só que ela é necessária, né? Se não fosse a bolsinha, eu não teria essa chance de estar aqui hoje, com certeza. Como eu expliquei no outro vídeo, os sintomas que eu tive, o meu processo entre diagnóstico e fazer a cirurgia foi muito rápido. Eu acredito que foi muito rápido em vista do que a gente vê por aí, né? No SUS. Eu recebi o diagnóstico oficial mesmo, do Hospital das Clínicas, eu já sabia, mas eu precisava de exame de lá. Eu descobri, de lá o laudo foi de agosto. Foi em agosto, dia 6 de agosto, o laudo oficial do diagnóstico, porque lá no Hospital das Clínicas eu fiz todos os exames que precisavam para me encaminharem para o ICESP, que era a ressonância magnética do corpo todo. É do corpo não, né? Aqui. Ressonância magnética, tomografia, ressonância pélvica dessa região, colonoscopia. Então eu fiz tudo isso, pegou o resultado e me encaminhou para lá. Então eu acho que foi muito rápido, porque foi de novembro, eu fiz dia 1º de novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses eu já estava operada. Mas o que aconteceu, né, em relação à minha cirurgia? Antes da cirurgia, como eu expliquei no outro vídeo, né, tava para eu fazer, a indicação era fazer quimio e rádio primeiro para depois fazer a cirurgia, mas aí o cirurgião decidiu fazer a cirurgia primeiro. E depois que a gente faz a cirurgia, vem de novo uma biópsia, porque eles pegam essa peça que tirou, esse pedaço que tirou, e faz uma nova biópsia, que essa biópsia ela é mais detalhada que a da colonoscopia. A colonoscopia é um pedacinho, ali não, eles vão ver todo o conjunto. Então foi retirado 28 centímetros do meu intestino,
né, do reto, um pedaço do reto e do sigmoide, tirou 28 centímetros e tirou também 66 linfonodos. E aí, quando veio o resultado dessa biópsia, que eu li, depois eu pedi para o médico me explicar para ver se eu tinha entendido direito, o resultado dessa biópsia era que, em volta de tudo que foi retirado, não tinha neoplasia. E os 66 linfonodos, nenhum apresentavam, como que eles falam lá? Células malignas, né? Então, eles não estavam comprometidos. Diante disso, a equipe oncológica decidiu que eu não preciso fazer químio. Mas eu ainda vou questionar o médico, que eu tenho uma consulta agora dia 13. Então, nesse retorno que eu fiz depois da cirurgia, o segundo retorno depois da cirurgia, o médico já pediu um exame de retoscopia, que foi dia 15 de janeiro agora de 2025. Eu fiz a retoscopia e o médico falou, tá tudo cicatrizado, tá tudo perfeitinho, e só tá lá, tem um nome específico que eles falam no exame, que é quando meio que fecha, né, o reto, o intestino grosso, por falta de uso, tá escrito lá, desuso. Mas eu perguntei, doutor, tá tudo certo? Depois que eu voltei da anestesia, né? Tá tudo certo? Ele falou, não, tudo certinho. Então o médico já vai marcar a minha cirurgia, porque nesse último retorno, ele falou assim, vamos já pedir, mas já? Isso foi em dezembro que ele pediu, em dezembro. Já vamos ver, já para fazer reversão. Eu, nossa, muito bom, né? Vamos fazer reversão. Então eu acredito que ele já vai me encaminhar para os exames pré-operatórios, e depois disso, já vai marcar minha cirurgia. Eu acredito que lá pela metade de março eu já vou fazer a cirurgia de reversão para parar de usar a bolsa, né? Quando eu dou uma forçada para comer alguma coisa que não pode, fica bem dolorido. Eu até fiz um vídeo já de troca, que eu ainda não subi ele, mas eu vou subir, de troca da bolsa no banho mesmo, mostrando eu tomando banho lá para trocar a bolsa, e mostra que ele tá bem inchadinho em volta, foi porque eu dei uma abusada, né? Comi brócolis, comi uns amendoim, que não pode, né? Então, foi isso que aconteceu. Fiz a cirurgia, passei por esse processo de recuperação muito demorado. Eu acho que para ficar bem mesmo, demorou 2 meses e meio para eu ficar bem. Ainda tenho dor, é uma dor assim. Às vezes dói de um lado, eu não sei se é por causa da bolsa, e dói do outro, uns amendoim, que não pode, né? Então, foi isso que aconteceu. Fiz a cirurgia, passei por esse processo de recuperação muito demorado. Eu acho que para ficar bem mesmo, demorou 2 meses e meio para eu ficar bem. Ainda tenho dor, é uma dor assim. Às vezes dói de um lado, eu não sei se é por causa da bolsa, e dói do outro. Não dói, o local da cirurgia não dói. Eu ainda sinto dor na pelve. Eu sentia muita dor antes da cirurgia, que eu não abaixava. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu já levantava com muita dor. Hoje não, já abaixo, não sinto dor. Mas eu acho que como mexe muito na pelve, retira muito material dali, né, tecido, gordura e tal. Acho que é por isso que fica dolorida a pelve. Acho que é um processo que vai um tempo ainda para melhorar. Mas, enfim, o resultado deu na retoscopia, que é um exame que é tipo a colonoscopia, a gente é sedado, dorme, não vê nada, e quando acorda já tá tudo bem. Faz um preparo antes, eu fiz o preparo lá no hospital, né? Eles fazem uma lavagem, né, na região retal, e até não sai nada, mas foi legal, porque, tipo assim, usou bastante produto lá, injetou bastante produto, e saiu pedaços de, tipo sangue, assim, com muco, bem endurecido, saiu. Ah, é verdade, com 2 meses exatos após a cirurgia, eu tava com uma sensação de que eu queria muito ir no banheiro, mas a gente não tem como ir no banheiro porque não sai nada, né? Não tem nada, não tá passando nada. E aquela sensação, dias com sensação. E aí teve um dia que eu fui no banheiro e sentei, falei, ah, eu vou sentar, porque parece que tem alguma coisa pra sair. E realmente saiu. Saiu um pedacinho de, parecia uma fezes bem preta, mas fininha assim, sabe? Um bastãozinho assim, ó. Tipo assim, um bastãozinho assim, duro, preto e com sangue. Aí eu me limpei, saiu sangue. Ai, já entrei em desespero, porque não sei, né? Ninguém me falou que podia sair sangue. Aí eu peguei, liguei, porque a gente tem um alô enfermeiro, eu liguei lá para São Paulo. Falei, olha, aconteceu isso é normal? A enfermagem, não, isso é normal, às vezes é resto de fezes, às vezes é da própria cirurgia, né, que vai juntando ali muco com a cicatrização, o sangue fica ali parado até sair. E quando eu fiz essa lavagem para fazer a retoscopia, também saiu. Mas assim, foi uma sensação maravilhosa, porque desde então eu já não tenho mais aquela sensação de que tem alguma coisa ali parada me incomodando, que também é um dos sintomas quando a gente está com câncer no intestino, porque um dos meus sintomas era esse. Antes de ter o sangramento, eu sempre tinha a sensação, eu fazia, né, evacuava, e eu sempre tinha a sensação de que ainda tinha alguma coisa, e eu limpava e saía no papel, limpava, saía no papel. O papel nunca saía limpo. E o certo é o papel sair limpo. Só lembrando aqui também que foi um dos sintomas, que eu acho que eu não falei no outro vídeo.
e falou que estava tudo certo. Então, agora eu tô só aguardando. Eu vou voltar no oncologista dia 13 de fevereiro e no cirurgião dia 24 de fevereiro para ver se ele já vai marcar essa cirurgia de reversão da bolsa. E no dia 20, no dia 13, eu vou questionar realmente. Vou pedir para ele me explicar por que, que eu não preciso fazer químio, né? Se o grau do tumor que eu tive não estava nem inicial, mas também não estava avançado. Mas ele era um TB3. Então, a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Acho que é isso, 1, 2, 3 e o 4. No meu caso, estava no 3B. O B significa que ele já tinha invadido a camada adiposa, né, o tecido adiposo. E aí eu vou perguntar, doutor, mas se invadiu lá, eu até sei que ele vai falar, mas já imagino que ele vai falar isso, mas na biópsia da peça deu que em volta não tem nada, que nada foi comprometido, mas existe esse risco, tanto que eu perguntei na primeira consulta de retorno se existia o risco do câncer voltar, e o médico falou, sim, tem, mas não vai voltar. Ele falou bem assim, porque o que eu acho legal lá no ICESP é que os médicos lá, a enfermagem, têm mais fé que a gente. Eu dei risada e falei, nossa, doutor, vocês têm mais fé que nós, né? Porque, olha, porque ele falou bem assim, ele falou assim, tem chance de voltar. Na verdade, eu fiz a pergunta assim, doutor, esse câncer do intestino, ele pode voltar somente através de um outro pólipo, ou ele simplesmente pode voltar porque pode voltar? Ele, simplesmente volta por voltar. Né? Então não vai depender de um pólipo, ele pode já ter alguma célula cancerígena correndo no corpo, que desprendeu, e ela vai só esperar um lugarzinho lá para se instalar. Aí eu perguntei para ele, ele falou, não, pode voltar por voltar, mas não vai voltar, ele ainda riu assim. Então eu achei bem legal, porque eles são super humanos, eu acho que eles têm mais fé que a gente, porque eu sou bem realista, tá? Comigo é bem diferente em relação a acreditar ou deixar de acreditar. Eu tenho o pé no chão, digamos assim. Eu tenho o pé no chão. Eu sei que eu vou passar o que eu preciso passar. Nada além disso. Mas é legal, né? Você ter um apoio médico, acho que é fundamental. O médico ele tem a capacidade de te ajudar psicologicamente a enfrentar, como ele também pode te matar, né? Primeiro o médico já falou foi tão assim, você está com câncer e tem que fazer quimio, tem que fazer. Ele foi tão assim que eu levei um susto tão grande que demorou um pouquinho para eu me recuperar. Então essa parte lá eu gostei muito. Né? Então foi isso que aconteceu na minha cirurgia, um breve relato aí. Não está sendo fácil, não foi fácil. Não foi fácil me recuperar. Só que é uma coisa que a gente precisa passar. E agora vão ser a cada 3 meses fazendo os exames, né, para saber como é que tá, se tá tudo bem, se voltou, se não voltou, e fazer esse acompanhamento. E sempre que eu tiver alguma novidade, eu vou colocar aqui, porque depois que eu descobri também meu diagnóstico, e passei por toda a situação difícil, eu me afastei das redes sociais, porque eu percebi que a grande maioria das pessoas que estão ali, quando você realmente precisa de ajuda, elas não estão ali para te ajudar, elas só querem saber da sua vida, curiosidade e meio mórbida, né? Realmente não é uma preocupação. Então eu me afastei. Então, como eu não posto mais nada na rede social, eu falei assim, eu vou abrir um canal e vou deixar registrado lá minhas lembranças. Então, eu vou começar a usar essa rede para poder guardar minhas coisas, né, meus momentos, né, saber se daqui a 5 anos, que é o período que a gente tem que ficar de olho, né, monitorando a doença, se eu vou estar aqui ainda. É meio assustador, às vezes, a gente gravar vídeo falando sobre câncer, porque a maioria das pessoas que a gente vê os vídeos e os relatos, a gente vai ver a pessoa já se foi. Mas enfim, eu indo ou não vai ficar aqui. Então eu vou postar as minhas coisas aqui. Não estou usando mais rede social, a não ser a do meu espaço, que eu estou retomando agora. E foi uma parte muito difícil, porque eu atendia no outro quarto dentro de casa. E quando eu resolvi fazer essa mudança, né, separar a minha sala de atendimento para frente da casa, eu comecei a fazer isso em março, que foi quando eu tive os sintomas mais fortes de fraqueza. Eu comecei em março essa reforma, então eu fiquei sem trabalhar. Quando foi em maio, eu terminei aqui. E já em seguida aconteceu tudo isso, então eu estou praticamente desde fevereiro de 2024 sem trabalhar e estou retomando agora. Então isso aqui é muito importante para mim, porque eu ainda não consegui atender algumas pessoas, mas como eu estava muito debilitada, já não estava mais atendendo pela fraqueza. E, então para mim tem um significado muito importante, porque agora sim, tudo arrumadinho, que eu estou me sentindo bem, eu vou começar a atender de novo. E eu amo esse lugarzinho, foi feito com muito carinho. Olha só. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Né? Um lugar simples, mas do jeitinho que eu queria. E eu amo atender aqui. Quero também fazer um trabalho voluntário, assim que o médico me liberar, para atender com massagem. Eu fiquei, antes de ir para o CESP, quando eles precisavam do meu diagnóstico, eu fiquei 3 dias internados no HC, mas ali eu não estava bem, não estava tão ruim, para fazer os exames só. E
As meninas que estavam no quarto comigo, tinha umas 4, descobriram, né, perguntaram: "Ah, o que que você faz?" "Ah, eu sou massoterapeuta e tal". Porque eu estava bem ali, não estava ruim, tão ruim ainda. E aí eu faço massagem e tal. "Ai, que legal, que gostoso, faz a gente". Falei: "Ah, tem que ver se a médica libera, né, não pode ir assim, vocês são acabaram de fazer cirurgia e tal". Era o setor de transplante de fígado, né, então bem complexo. Aí a médica veio, e não, aí elas perguntaram: "Ai, a Suzana é massoterapeuta", a médica: "É mesmo? Que legal, pode fazer massagem no povo". Aí ela: "Pode mesmo?". Eu falei: "Pode?". Ela falou: "Pode, pode fazer". Então eu fiquei 3 dias ali, no último dia que elas descobriram, aí eu fui fazer, né. Fiz nelas, teve lógico que eu fazia mais na região das pernas e das costas, porque barriga não, eu tinha feito cirurgia e tal. Então, deitava, tirava aquela parte que fica assim da cama, né, que é móvel, você tira a cabeceira da cama, tirava a cabeceira da cama, sentava e ficava ali fazendo massagem no pé e nas pernas. Depois eu sentava elas faziam assim na maca e eu fazia aqui nas costas. Teve uma que dormiu a tarde inteira. Tipo, deu uma relaxada tão boa. E aí já estava uma fila já esperando lá do outro quarto, também que já queria, só que eles me deram a alta, né, falaram que iam aguardar e tal, como eu já expliquei no outro vídeo. E foi muito legal. Foi a partir daí que eu pensei, gente, mas é tão gostoso a gente receber uma massagem quando a gente não tá bem, tá com dor. Eu, pelo menos, eu amo, né? E, mas não pode pessoa com câncer. Não, gente, isso é mito, tá? O médico, a não ser que o médico fala, não, não, nesse caso não é bom fazer a massagem. Porque falam que pode espalhar pelos linfonodos, mas não é assim que funciona, né? Então é muito benéfico para o paciente oncológico receber massagem. Então é um trabalho que eu quero desenvolver em relação a tirar um tempo do meu dia, né, do meu mês, da minha semana, para fazer isso, que é muito bom. E nem sempre todo mundo tem condições de fazer pagar por uma massagem, mas precisa. Então eu quero trabalhar para essas pessoas que não têm condições de pagar a massagem. E também é uma forma de contribuir, porque eu preciso contribuir, né? Já que eu fiquei aqui, já que eu tive essa chance, eu preciso contribuir mais, né? Então é isso. Quando tiver alguma novidade, eu volto aí, depois da minha consulta do dia 13, para já falar qual é o retorno do médico em relação a não fazer a quimioterapia. E depois, dia 24, se o médico falar que vai marcar a cirurgia, volto também. E aí eu vou registrar aqui. E daqui a pouco eu coloco também o vídeo da troca da bolsa no chuveiro na íntegra, da hora que tira, com cenas fortes, né? Porque é bem sujinho mesmo. Mas aí eu vou colocar. Tá bom? Muito obrigada.